Uns valentões estrangularam um aluno negro até ele desmaiar. No dia seguinte, ele desencadeou uma vingança brutal. Marcos Silva mantinha a cabeça baixa enquanto caminhava pelos corredores da escola Rio Bonito, seus tênis gastos rangendo contra os pisos polidos. Aos 15 anos, sua compleição atlética e altura deveriam fazê-lo se misturar, mas ser um dos poucos alunos negros na prestigiosa escola particular o fazia se destacar de maneiras que ele nunca quis. Sua mãe tinha 2 empregos para pagar a mensalidade, acreditando que a educação abriria portas para ele. Ela não sabia sobre as outras lições que ele estava aprendendo ali. O sinal da manhã ecoou pelos corredores de mármore quando Marcos entrou sorrateiramente em sua aula de história avançada, ocupando seu lugar habitual no canto do fundo. Ele tinha aprendido que sentar-se na frente chamava a atenção, e a atenção na Rio Bonito era a última coisa que ele precisava. Olha quem resolveu nos agraciar com sua presença, veio o escárnio familiar. Bruno Albuquerque Neto estava parado na porta, seu cabelo loiro perfeitamente penteado e uniforme de grife, fazendo-o parecer ter saído de um catálogo de escola preparatória. Atrás dele estavam suas sombras sempre presentes. Caio Mendes, cujo pai era dono de metade dos imóveis comerciais da cidade, e Rafael Pereira, cujo escritório de advocacia da família defendia os ricos há 3 gerações. Marcos se concentrou em tirar seu livro didático, fingindo não ouvi-los. Ele tinha aperfeiçoado a arte da surdez seletiva nos últimos 4 meses, desde que foi transferido para lá. "Estou falando com você, bolsista", Bruno continuou, usando a palavra como um insulto. Ele se aproximou, seus sapatos de couro italiano clicando de forma autoritária. "Sua mãe não te ensinou que é falta de educação ignorar seus superiores?" A menção de sua mãe fez o maxilar de Marcos se contrair, mas ele manteve os olhos em sua mesa. Dona Helena, a professora de história, ainda estava no corredor conversando com outro professor. Ela não interviria de qualquer maneira. Ninguém na Rio Bonito jamais intervia. "Talvez ele não entenda português direito", Caio sugeriu com falsa preocupação. "Você sabe como é com essas cotas. Eles abaixam os padrões para preencher as vagas." Rafael riu, um som áspero que irritou os nervos de Marcos. "Meu pai diz que a escola só pega eles para as estatísticas. Nos faz parecer progressistas para o ranking das faculdades." As mãos de Marcos apertaram seu lápis até que seus nós dos dedos ficaram pálidos contra sua pele escura. Ele podia sentir outros alunos observando, alguns com simpatia, a maioria com indiferença, nenhum com a coragem de se manifestar. Dona Helena finalmente entrou, e a turma de Bruno se retirou para seus lugares com sorrisos satisfeitos. Enquanto ela começava a discutir a Era Vargas, Marcos tentou se concentrar em fazer anotações, mas sua mente continuava vagando para a ironia de aprender sobre a opressão histórica enquanto experimentava sua encarnação moderna. A cantina da Escola Rio Bonito era um estudo sobre estratificação social. As mesas centrais eram ocupadas por alunos tradicionais cujas famílias frequentavam a escola há gerações. Ao redor da periferia, vários grupos se reuniam com base na riqueza, conexões e status percebido. Marcos sentava-se sozinho em uma pequena mesa perto da entrada da cozinha, onde o cheiro de vapor de lava-louças industrial se misturava com comida orgânica superfaturada. Ele tinha acabado de desembrulhar seu sanduíche caseiro quando uma sombra caiu sobre sua mesa. Bruno estava ali com Caio e Rafael, todos os 3, usando expressões idênticas de diversão maliciosa. "Comendo sozinho de novo?" Bruno perguntou com falsa simpatia. "Que triste. Nenhum dos outros bolsistas quer ser seu amigo." Marcos continuou comendo, não confiando em si mesmo para falar. Seu pai o havia ensinado sobre controlar seu temperamento antes de falecer há 3 anos. "Nunca deixe que eles vejam que te atingiram", ele dizia. "É isso que eles querem."
Caio de repente pegou o sanduíche de Marcos, examinando-o com teatral nojo. O que é isso? Comida de cesta básica. Não alimentam vocês direito? Devolve, Marcos disse calmamente, finalmente encontrando os olhos de Caio. Ou o quê? Rafael desafiou, aproximando-se. Vai nos denunciar? Quem vai acreditar em você em vez de nós? Era um ponto válido. A única vez que Marcos tinha tentado denunciar o assédio à administração, o diretor tinha lhe dado uma palestra sobre se enturmar e entender as diferenças culturais, antes de dispensá-lo sem que nenhuma ação fosse tomada contra seus algozes. Bruno pegou a garrafa de água de Marcos e lentamente a derramou sobre seu sanduíche, ainda na mão de Caio. Ops, ele disse secamente. Que desastrado da minha parte. A cantina tinha ficado quieta, os alunos fingindo não estar assistindo, enquanto obviamente observavam cada momento. Marcos levantou-se lentamente, sua altura total fazendo-o se erguer sobre Bruno por vários centímetros. Por um momento, algo brilhou nos olhos de Bruno. Não exatamente medo, mas incerteza. Senta, Bruno ordenou, sua voz menos firme do que antes. Marcos permaneceu de pé, suas mãos relaxadas ao lado do corpo. Ele treinava artes marciais mistas desde os 8 anos, inicialmente por insistência de seu pai, e mais tarde como uma forma de permanecer conectado à sua memória. Seu instrutor, Sr. Tanaka, tinha incutido disciplina e contenção nele junto com as técnicas. Só use a força quando não houver outra opção, ele dizia, e nunca com raiva. Eu disse senta, Bruno repetiu, seu rosto avermelhando. Marcos pegou seu almoço arruinado e caminhou até a lata de lixo, jogando-o dentro com calma deliberada. Ao passar pela mesa deles a caminho da saída, ele ouviu Bruno murmurar algo sobre conhecer seu lugar e sentiu a familiar queimação de raiva em seu peito. Mas ele continuou caminhando. No corredor, ele quase colidiu com Yasmin Tanaka, uma aluna do 2º ano que era uma das poucas outras alunas negras na Rio Bonito. Ela tinha testemunhado a cena através das portas de vidro da cantina. Você deveria ter enfrentado eles, ela disse suavemente. E conseguir o quê? Marcos perguntou. Dar a eles uma desculpa para me expulsarem? Minha mãe está se matando de trabalhar para me manter aqui. A expressão de Yasmin suavizou. Não é certo o que eles fazem com você. Muitas coisas não são certas, Marcos respondeu. Não significa que podemos mudá-las. Os dias seguintes seguiram o padrão familiar. Comentários sutis sobre seu cabelo, suas roupas, seu bairro, livros acidentalmente derrubados de suas mãos. Piadas sussurradas sobre ações afirmativas e estatísticas de criminalidade quando os professores não estavam ouvindo. Marcos suportou tudo com silêncio estoico, contando os dias até a formatura. Na tarde de quinta-feira, tudo mudou. Marcos estava em seu armário depois do sinal final, quando Bruno apareceu com sua comitiva habitual, mais 2 jogadores de futebol americano, Chiquinho Guedes e Toninho Braga. O corredor estava quase vazio, a maioria dos alunos tendo corrido para suas atividades extracurriculares ou esperando carros de luxo. Precisamos conversar, Bruno disse, seu tom diferente do habitual, mais duro, mais determinado. Estou ouvindo, Marcos disse, não se virando de seu armário. Não em algum lugar mais privado, Bruno insistiu. A antiga sala de música no 3º andar. Agora. Marcos finalmente se virou para enfrentá-los. 5 contra 1. E o 3º andar estava quase abandonado depois que o programa de música tinha sido cortado. Estou bem aqui, obrigado. Eu não estava pedindo, Bruno disse. Chiquinho e Toninho se moveram para flanquear Marcos, enquanto Caio e Rafael bloqueavam possíveis rotas de fuga. Isso é um erro, Marcos avisou, sua voz firme, apesar de seu batimento cardíaco acelerado. O único erro
Bruno disse. Foi deixar você pensar que pertencia a este lugar. Eles se moveram em grupo, Chiquinho e Toninho agarrando os braços de Marcos com facilidade praticada. Ambos eram lutadores do time da escola. Marcos poderia ter se libertado, mas isso exigiria técnicas que escalariam a situação além do retorno. Ele deixou que eles o guiassem pelas escadas, sua mente correndo por opções. A antiga sala de música estava empoeirada e esquecida, vazia, exceto por algumas cadeiras quebradas e um piano desafinado. Eles empurraram Marcos para dentro, Toninho fechando e trancando a porta atrás deles. Você está aqui há 4 meses, Bruno começou, andando de um lado para o outro como um promotor. 4 meses contaminando nossa escola com sua presença. Você tem alguma ideia de como era a Rio Bonito antes de começarem a deixar pessoas como você entrarem? Mais branca? Marcos sugeriu, incapaz de se conter. O rosto de Bruno escureceu. Mais pura, mais refinada. Nossas famílias construíram esta instituição ao longo de gerações. E agora, eles simplesmente distribuem vagas para qualquer um que possa contar uma história triste para entrar. Eu mereci meu lugar aqui, Marcos disse. Minhas notas. Suas notas não importam, Bruno explodiu. Você não entende? Isso não é sobre notas ou mérito ou qualquer uma dessas besteiras progressistas. Isso é sobre tradição, herança, legado, coisas que você nunca terá ou entenderá. Caio deu um passo à frente. Meu avô estudou aqui. Meu pai estudou aqui. Esta escola está em nosso sangue. E você é uma contaminação, Rafael acrescentou. Um vírus que precisa ser expurgado. Marcos sentiu o peso familiar de ser visto não como uma pessoa, mas como um símbolo, uma ameaça à sua superioridade percebida. Então, e agora? Vocês me trouxeram aqui para me dar uma palestra sobre linhagens? Não, Bruno disse, estalando os nós dos dedos. Nós trouxemos você aqui para te ensinar uma lição sobre conhecer seu lugar. Eles o atacaram simultaneamente. O treinamento de Marcos entrou em ação automaticamente. Ele se esquivou da investida de Toninho, abaixou-se sob o soco de Chiquinho e criou distância. Mas 5 atacantes em um espaço confinado eram demais para serem evitados indefinidamente. Caio conseguiu agarrar seu braço e quando Marcos se contorceu para se libertar, Rafael agarrou seu outro braço. Segurem ele, Bruno ordenou. Marcos lutou contra o aperto deles, mas Chiquinho se juntou e juntos eles o forçaram a se ajoelhar. Sua mente correu por técnicas de fuga, mas cada uma exigiria ferimentos potencialmente graves a seus atacantes. Apesar de tudo, ele não estava pronto para cruzar essa linha. Você acha que é tão esperto? Bruno disse parado sobre ele. Tão melhor do que nós, porque conseguiu uma bolsa. Mas você não é nada. Você sempre será nada. É isso que seu papai te diz? Marcos rebateu, sua voz tensa devido à posição desconfortável. Para te fazer se sentir melhor por comprar seu caminho pela vida. O punho de Bruno o atingiu no estômago, expulsando o ar de seus pulmões. Marcos engasgou, curvando-se o máximo que as mãos que o seguravam permitiam. Cuidado com a sua boca, Bruno rosnou. Você não fala da minha família. Por quê? Marcos ofegou. Envergonhado de como eles ganharam o dinheiro deles? Eu pesquisei. Seu bisavô fez fortuna nos anos 30. Quer adivinhar como ele conseguiu isso durante a depressão? Bruno o atingiu novamente, desta vez no rosto. Marcos sentiu o gosto de sangue. Cala a boca. Especulação imobiliária. Marcos continuou, cuspindo sangue. Impedindo famílias como a minha de entrar em bairros, negando-lhes empréstimos, prendendo-as na pobreza enquanto sua família ficava rica com o desespero delas. Eu mandei você calar a boca. Bruno se moveu para trás de Marcos e, de repente, um braço envolveu seu pescoço. Marcos reconheceu o golpe imediatamente. Um mata-leão mal aplicado. Bruno claramente não tinha nenhum treinamento real, apenas imitando o que tinha visto em filmes.
Em circunstâncias normais, Marcos poderia tê-lo contrariado facilmente, mas com 3 pessoas segurando-o no lugar, suas opções eram limitadas. Bruno, pega leve, Toninho disse nervosamente enquanto o rosto de Marcos começava a avermelhar. Não, Bruno apertou seu aperto. Ele precisa aprender. A pressão nas artérias carótidas de Marcos estava aumentando. Ele podia sentir seu pulso batendo em seus ouvidos, sua visão começando a afunilar. Isso estava além de bullying agora. Isso era genuinamente perigoso. Cara, ele está ficando roxo, Caio disse, seu aperto no braço de Marcos afrouxando ligeiramente. Bom, Bruno sibilou. Talvez da próxima vez ele se lembre do que acontece quando ele esquece seu lugar. A visão de Marcos estava desaparecendo para o preto, sua consciência esvaindo-se apesar de suas tentativas de permanecer alerta. A última coisa que ele ouviu foi Chiquinho dizendo: Bruno, para! Ele vai desmaiar! Antes que a escuridão o reivindicasse completamente. A consciência retornou lentamente, acompanhada por uma dor de cabeça latejante e uma garganta que parecia lixa. Marcos piscou para o teto, reconhecendo as telhas manchadas de água da antiga sala de música. Ele estava sozinho. Empurrando-se para uma posição sentada, ele checou seu celular. Ele tinha ficado inconsciente por quase 5 minutos. Eles o tinham nocauteado e simplesmente o deixado ali. Suas mãos tremiam enquanto ele tocava seu pescoço, sentindo a sensibilidade onde o braço de Bruno tinha pressionado. Eles poderiam tê-lo matado. Seja por ignorância ou malícia, eles tinham cruzado uma linha que não podia ser desfeita. Isso não era mais sobre pertencer ou se enturmar. Isso era sobre sobrevivência. Marcos levantou-se lentamente, testando seu equilíbrio. Tudo parecia estar funcionando, embora sua cabeça doesse a cada movimento. Ele foi até o banheiro, jogando água fria no rosto e examinando o hematoma começando a se formar em seu pescoço. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Trabalhando até tarde hoje à noite. Tem macarrão sobrando na geladeira. Te amo. Ele olhou para a mensagem, pensando em como ela trabalhava duro para lhe dar oportunidades, em como ela estava orgulhosa de que ele frequentasse a Rio Bonito. Ela não sabia o custo dessa frequência, as humilhações diárias que ele suportava. Mas hoje tinha mudado tudo. Eles o tinham literalmente estrangulado até a inconsciência. Isso não era algo que ele pudesse ignorar ou suportar mais. A voz de seu pai ecoou em sua memória. Há uma diferença entre ser forte e ser uma vítima. Saiba quando se levantar. Na manhã seguinte, Marcos chegou à escola cedo. Ele tinha passado a noite pensando, planejando, preparando-se mentalmente para o que precisava acontecer. Os hematomas em seu pescoço estavam escondidos sob uma gola alta, mas serviam como um lembrete constante do ataque de ontem. Ele passou por suas aulas da manhã em uma calma focada, ignorando os sorrisos de Bruno e os comentários sussurrados de Caio. Eles pensavam que tinham vencido, que finalmente o tinham quebrado. Eles estavam errados. No almoço, Marcos não foi para sua mesa isolada habitual. Em vez disso, ele caminhou diretamente para o centro da cantina, onde Bruno reinava com sua turma. A conversa na mesa deles morreu quando ele se aproximou. "O que você quer?" Bruno perguntou, sua voz ecoando pela cantina agora silenciosa. "Terminar nossa conversa de ontem", Marcos disse calmamente. Rafael riu nervosamente. "Que conversa? Você deve ter sonhado. Aquela em que vocês 5 me seguraram e me estrangularam até a inconsciência." Marcos disse, alto o suficiente para que as mesas próximas ouvissem. Celulares apareceram nas mãos, pressentindo drama. O rosto de Bruno ficou vermelho. "Você está delirando. Ninguém te tocou." "Sério?" Marcos puxou sua gola para baixo, revelando os hematomas roxos e pretos ao redor de sua garganta. Suspiros percorreram a cantina. "Isso apareceu sozinho?" "Você provavelmente fez isso sozinho."
Caio sugeriu fracamente, para chamar a atenção. Marcos sorriu friamente. Estranho como eu conseguiria me estrangular até a inconsciência. Mas sabe de uma coisa? Você está certo sobre uma coisa ontem. Eu preciso conhecer meu lugar. Ele se aproximou da mesa deles. Bruno se levantou, tentando manter sua posição de autoridade. Meu lugar, Marcos continuou, não é me encolher enquanto herdeiros mimados que nunca conquistaram nada em suas vidas tentam se sentir superiores, atacando alguém que eles veem como inferior a eles. Cuidado com o que você diz, Bruno avisou, mas sua voz carecia da confiança de ontem. Não, Marcos disse simplesmente. Eu cansei de ter cuidado, cansei de ficar em silêncio, cansei de fingir que isso é aceitável. Toninho se levantou ao lado de Bruno. Quer fazer alguma coisa a respeito? A imobilidade de Marcos foi resposta suficiente. Havia algo diferente nele hoje, uma prontidão enrolada que fez os jogadores de futebol americano trocarem olhares incertos. 5 contra 1 ontem, Marcos disse. Que tal 1 contra 1 hoje? Qualquer um de vocês, aqui mesmo, agora mesmo. A cantina estava em silêncio mortal, todos observando, celulares gravando. Esse era o tipo de momento que se espalharia pelas redes sociais em poucas horas. Bruno riu, mas soou forçado. Nós não vamos lutar com você no meio da escola. Nós não somos animais. Não, Marcos concordou. Animais não estrangulam pessoas até a inconsciência por serem da cor errada. A acusação pairou no ar como um desafio. O rosto de Bruno passou de vermelho a roxo. Você quer transformar isso em algo sobre raça? Ele rosnou. Você já fez isso, Marcos respondeu. Cada comentário de cota, cada referência a vocês, cada sugestão de que eu não pertenço a este lugar porque minha família não comprou sua entrada gerações atrás. Você transformou isso em algo sobre raça no momento em que eu entrei por aquelas portas. Chiquinho deu um passo à frente. Ele está tentando nos provocar. Não caiam nessa. Mas Bruno estava além da razão. Seu privilégio tinha sido desafiado publicamente. Sua autoridade questionada na frente de toda a escola. Ele avançou em Marcos com um soco selvagem. Marcos se moveu com precisão fluida, redirecionando o ímpeto de Bruno e mandando-o tropeçar para trás. Bruno se segurou em uma mesa e girou, seu rosto contorcido de raiva. Esquiva de sorte, ele cuspiu. Não é sorte, Marcos disse. Treinamento. 8 anos de artes marciais mistas. Meu pai começou a me ensinar quando eu tinha 7 anos. Quer saber por quê? Bruno atacou novamente. Desta vez, Marcos não apenas se esquivou. Ele pegou o braço de Bruno, girou seu quadril e executou uma perfeita projeção de ombro. Bruno caiu no chão com força, o impacto expulsando o ar de seus pulmões. A cantina explodiu em exclamações chocadas. Ninguém nunca tinha visto ninguém lidar com Bruno Albuquerque Neto daquele jeito. Caio e Rafael começaram a avançar, mas Marcos levantou uma mão. Vocês também querem? Ou devo contar a todos como 5 de vocês tiveram que me segurar ontem, porque nenhum de vocês conseguia lidar comigo 1 contra 1. Eles hesitaram, sua bravata evaporando sob o peso do escrutínio público e a capacidade demonstrada de Marcos. Bruno lutou para se levantar. Seu cabelo perfeitamente penteado, agora desgrenhado, sua camisa de grife desabotoada. Você está acabado nesta escola. Meu pai vai... Seu pai vai o quê? Marcos interrompeu. Ligar para o diretor? Exigir minha expulsão? Vá em frente. Mas todos aqui já gravaram isso. Eles viram você me atacar primeiro. Eles me ouviram falar sobre o ataque de ontem. Você acha que a influência do seu pai se estende a todas as plataformas de mídia social? Cada agência de notícias que adoraria uma história sobre violência racial em uma escola particular de elite? Pela primeira vez, desde que Marcos o conhecia, Bruno pareceu genuinamente com medo.
Não fisicamente com medo, mas com medo das consequências, da exposição, da reputação da família que ele tinha sido treinado para proteger. Isso não acabou, Bruno disse, tentando salvar alguma dignidade. Sim, acabou, Marcos respondeu firmemente. Vocês vão me deixar em paz, todos vocês. Sem mais comentários, sem mais acidentes, sem mais assédio. Porque se não fizerem, eu vou garantir que todos saibam exatamente que tipo de pessoas vocês realmente são. E ao contrário da geração do seu bisavô, vocês não podem mais se esconder atrás de leis de segregação e opressão sistêmica. O mundo está assistindo agora. Ele se virou para se dirigir à cantina mais ampla, muitos ainda gravando. Eu vim para esta escola para aprender, para me aprimorar, para aproveitar as oportunidades que meus pais se sacrificaram para proporcionar. Eu suportei 4 meses de assédio porque acreditava que sofrer em silêncio era força. Eu estava errado. Força é se levantar não apenas por si mesmo, mas por todos que vierem depois de você. Marcos olhou de volta para Bruno e sua turma. O tempo de vocês de comandar este lugar através da intimidação acabou, e se algum de vocês me tocar ou tocar em qualquer outro aluno bolsista novamente, o que aconteceu hoje parecerá gentil em comparação com o que vem a seguir. Ele pegou sua mochila e saiu da cantina, deixando um silêncio atordoado para trás. Ao chegar à porta, os aplausos começaram. Primeiro uma pessoa, depois outra, depois dezenas. Não todos, mas o suficiente. Outros alunos bolsistas, outras minorias, até mesmo alguns alunos ricos que tinham se cansado da tirania de Bruno. No corredor, Marcos encontrou Yasmin esperando. Isso foi incrível, ela disse, olhos brilhando. Estúpido, mas incrível. Talvez, Marcos admitiu, a adrenalina começando a diminuir. Mas necessário. O que você acha que vai acontecer? Marcos considerou a pergunta. Os pais de Bruno provavelmente vão reclamar. A administração provavelmente vai ligar para minha mãe. Pode haver consequências, mas pelo menos agora está às claras. Eles não podem mais fingir que não está acontecendo. Seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Verifique seu e-mail. Marcos abriu seu e-mail para encontrar um arquivo de vídeo. Era uma filmagem de segurança da antiga sala de música, mostrando todo o ataque de ontem. O carimbo de data-hora era claro, os rostos visíveis, o estrangulamento inegável. Outra mensagem seguiu, seguro, de alguém que deveria ter se manifestado antes. E ele olhou para Yasmin, que lhe deu um pequeno sorriso. Meu trabalho de meio período é ajudar com TI, incluindo manter as antigas câmeras de segurança que todos pensam que estão quebradas. Você pode se meter em problemas por isso. Você também pode, mas algumas coisas valem o risco. Naquela tarde, Marcos foi chamado ao escritório do diretor. O diretor Amaral, um homem que parecia ter saído de um catálogo de clube de campo, sentou-se atrás de sua enorme mesa de carvalho com uma expressão dolorida. Senhora Silva, precisamos discutir o incidente no almoço. Qual deles? Marcos perguntou. Aquele em que eu me defendi ou aquele ontem em que 5 alunos me atacaram? A expressão do diretor se apertou. Não temos registro de nenhum incidente ontem. Marcos pegou seu celular e tocou a filmagem de segurança. O rosto do diretor empalideceu enquanto ele assistia Bruno estrangular Marcos até a inconsciência. Onde você conseguiu isso? Importa? 5 alunos me atacaram, incluindo me deixar inconsciente com uma chave de braço perigosa. Isso é agressão criminosa. Devo encaminhar isso para a polícia ou a escola realmente fará algo a respeito? O diretor Amaral ficou em silêncio por um longo momento, calculando ramificações políticas, relacionamentos com doadores e pesadelos de relações públicas. O que você quer? Ele finalmente perguntou. Justiça, Marcos disse simplesmente.
Consequências reais para Bruno e seus amigos. Proteção para alunos bolsistas contra assédio e mudança real, não apenas promessas vazias. A família Albuquerque faz parte desta instituição há... Eu sei, Marcos interrompeu. Gerações. Construída sobre gerações de exclusão de pessoas como eu. Mas os tempos mudam, diretor Amaral. Você pode mudar com eles ou ficar para trás. O diretor suspirou pesadamente. Eu precisarei discutir isso com o conselho. Pode fazer isso. Mas saiba que se Bruno ou seus amigos chegarem perto de mim novamente, este vídeo se tornará público junto com um relato detalhado de cada incidente dos últimos 4 meses. Eu tenho documentado tudo. Marcos se levantou para sair, então se virou. Minha mãe tem 2 empregos para me mandar para cá porque ela acredita em educação, em oportunidade, no sonho brasileiro. Não torne o sacrifício dela sem sentido. Ao longo da semana seguinte, as mudanças se espalharam pela escola Rio Bonito. Bruno e sua turma foram suspensos pendentes de uma audiência disciplinar. Seus pais contrataram advogados, mas as evidências de vídeo eram inegáveis. Caio e Rafael receberam suspensões de 2 semanas. Chiquinho e Toninho pegaram 1 semana. Bruno, como o agressor primário que realmente tinha estrangulado Marcos até a inconsciência, enfrentava potencial expulsão. Marcos tornou-se uma espécie de lenda entre os alunos bolsistas. Ele tinha feito o que nenhum deles tinha ousado, enfrentado a elite intocável e vencido. Mas ele não se sentia como um herói. Ele se sentia cansado. Sentado na biblioteca 1 semana após o confronto, Yasmin o encontrou lendo. Os pais de Bruno o tiraram, ela disse. Eles estão mandando ele para um internato na Suíça. Marcos olhou para cima, fugindo, ou protegendo-o das consequências, como sempre para pessoas como eles. Talvez, mas pelo menos ele se foi. E os outros sabem o que acontece agora se tentarem a mesma coisa. Yasmin sentou-se em frente a ele. Você mudou as coisas aqui. Talvez não tudo, mas algo. Meu pai costumava dizer que a mudança acontece uma pessoa de cada vez, uma posição de cada vez. Marcos disse. Eu só queria que não tivesse sido preciso eles literalmente me estrangularem para eu encontrar minha voz. Às vezes é o que é preciso. O importante é que você a encontrou. O celular de Marcos vibrou, uma mensagem de sua mãe. O diretor ligou. Disse que você foi selecionado para o Prêmio de Excelência em Liderança. Estou tão orgulhosa de você, meu bem. Seu pai também estaria. Ele sorriu pensando em seu pai, que o tinha ensinado a lutar, mas mais importante, quando lutar. Sobre sua mãe, cujo sacrifício e força lhe deram a coragem de se levantar. Sobre todos os alunos que viriam depois dele, que poderiam enfrentar menos assédio, porque ele tinha se recusado a ficar em silêncio. A biblioteca estava tranquila, o sol da tarde entrando pelas janelas altas. Pela primeira vez em 4 meses, Marcos sentiu como se realmente pertencesse à escola Rio Bonito. Não porque eles o tinham aceitado, mas porque ele tinha reivindicado seu lugar. Caio apareceu na porta da biblioteca, hesitando quando viu Marcos. Eles se encararam por um momento, então Caio acenou com a cabeça, um pequeno gesto de reconhecimento, talvez até respeito, antes de ir embora. A mudança era lenta, Marcos pensou, mas estava acontecendo. Naquela noite, Marcos compareceu ao seu treinamento de MMA pela primeira vez desde o incidente. Senhor Tanaka notou os hematomas desaparecendo em seu pescoço imediatamente. Você lutou? Ele perguntou preocupado. Eu me defendi, Marcos corrigiu. E outros que não podiam. Senhora Tanaka o estudou cuidadosamente. E como você se sente? Marcos considerou a pergunta. Como se finalmente tivesse entendido o que você tem me ensinado. Não é sobre as técnicas ou a força, é sobre saber quando usá-las e quando não. E quando alguém cruza a linha do assédio para a violência real. Você se protege e protege os outros. Sr. Tanaka terminou. Seu pai estaria orgulhoso.
Enquanto eles começavam a aquecer, outros alunos na aula bombardearam Marcos com perguntas. A notícia tinha se espalhado sobre o incidente na Rio Bonito, o vídeo tendo chegado a vários canais de mídia social. "Mostre-nos a projeção que você usou", um aluno mais jovem perguntou ansiosamente. Marcos demonstrou a projeção de ombro, explicando a importância de usar o ímpeto de um atacante contra ele. "Mas lembrem-se", ele disse, ecoando as lições que seu pai e Sr. Tanaka tinham lhe ensinado. "A melhor luta é aquela que você evita. Eu suportei 4 meses de assédio sem lutar, porque lutar deve sempre ser o último recurso." "Mas eles te machucaram", o aluno protestou. "Eles machucaram. E quando eles cruzaram a linha das palavras para a violência potencialmente letal, eu respondi, mas apenas o tanto quanto necessário para acabar com a ameaça. Eu poderia tê-los machucado de verdade, mas eu escolhi o controle sobre a vingança." Sra. Tanaka acenou com a cabeça aprovadoramente. "Este é o caminho de um verdadeiro artista marcial." Enquanto Marcos continuava treinando, ele pensou na jornada à frente. A escola Rio Bonito não mudaria da noite para o dia. Ainda haveria preconceito, ainda haveria aqueles que o viam como não pertencente. Mas agora, eles sabiam que ele não seria um alvo fácil. Mais importante, outros alunos como ele sabiam que não precisavam sofrer em silêncio. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Quando ele checou mais tarde, era de um calouro, outro aluno bolsista. "Obrigado por se levantar. Isso dá esperança ao resto de nós." Marcos salvou a mensagem. Nos dias difíceis que viriam, e haveria dias difíceis, ele se lembraria de que sua posição significava algo, além de apenas sua própria dignidade. 3 semanas após o confronto na cantina, Marcos estava estudando na biblioteca, quando a antiga turma de Bruno se aproximou de sua mesa. Ele se tensionou, pronto para o confronto, mas sua linguagem corporal era diferente, subjugada, quase respeitosa. "Podemos conversar?" Rafael perguntou, puxando uma cadeira. Marcos acenou com a cabeça cautelosamente. "Nós queríamos pedir desculpas", Caio disse, as palavras aparentemente difíceis para ele. "Não porque temos que, mas porque... Bem, nós estivemos pensando. Nossos pais nos fizeram assistir ao vídeo", Toninho acrescentou. "O vídeo todo, nos fizeram ver como nós realmente parecíamos." "E?", Marcos incentivou. "E nós parecíamos monstros", Chiquinho admitiu. "Minha irmãzinha viu online. Ela me perguntou por que nós estávamos te machucando. Eu não consegui respondê-la." Rafael se inclinou para frente. "Olha, nós não estamos dizendo que de repente estamos esclarecidos ou algo assim. Mas nós estamos dizendo que nós estávamos errados. Tudo. O assédio, os comentários, especialmente o que aconteceu naquela sala." "Bruno foi longe demais", Caio disse. "Todos nós fomos. Você poderia ter prestado queixa, arruinado nossos futuros, mas você não fez." "Eu ainda poderia", Marcos os lembrou. "Nós sabemos", Toninho disse. "Não é por isso que estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós precisamos assumir o que nós fizemos. E para te dizer que não vai acontecer de novo. Nem com você, nem com ninguém." Marcos estudou seus rostos, procurando por engano, mas encontrando o que parecia ser remorso genuíno. "Palavras são fáceis. E as ações?" "Nós estamos começando um programa de mentoria", Caio disse. "Emparelhando alunos bolsistas com alunos tradicionais. Não como caridade, mas como iguais, aprendendo uns com os outros. A administração adora a ideia." Rafael acrescentou com um sorriso amargo. "Ótima RP depois do incidente." "E vocês estão fazendo isso por quê?" Marcos perguntou. Chiquinho ficou quieto por um momento. "Porque minha irmãzinha estava certa em ficar decepcionada comigo. Porque nós fomos criados para pensar que éramos melhores do que os outros só por causa de onde viemos. Porque você nos mostrou que nós estávamos errados. E fingir o contrário seria apenas mentir para nós mesmos." Marcos considerou suas palavras. "E Bruno,
Foi embora, Caio disse. Os pais dele nos culparam por não tê-lo parado. Talvez eles estejam certos. Ele fez suas próprias escolhas, Marcos disse. Todos vocês fizeram. Sim, Rafael concordou. E agora nós estamos tentando fazer escolhas melhores. Eles se levantaram para sair, mas Toninho se virou. Pelo que vale, aquela projeção na cantina foi muito foda. Onde você aprendeu isso? Meu pai, Marcos disse simplesmente. Ele deve ser um professor do caralho. Ele era, Marcos disse. E algo em seu tom os fez acenar respeitosamente antes de irem embora. Mais tarde naquela noite, a mãe de Marcos finalmente teve tempo de se sentar com ele para jantar. Ela tinha estado trabalhando em turnos extras, mas hoje ela tinha feito seu favorito, seu famoso frango jamaicano com arroz e ervilhas. A escola ligou de novo hoje, ela disse, servindo-lhe uma porção generosa. Eles querem destacar você em seu relatório de diversidade. Marcos bufou. Claro que querem. Você não quer fazer isso? Eles querem me usar para se fazerem parecer bons, mãe. Como se fossem uma instituição progressista quando deixaram Bruno e seus amigos me aterrorizarem por meses. Sua mãe estendeu a mão pela mesa e pegou a dele. Então faça com que eles mereçam. Se eles querem usar sua história, certifique-se.